Olá, meus queridos irmãos, amigos, meus queridos amigos e familiares aí no Chile, que têm nos assistido, têm recebido aí através do Face, de e-mails. Que Deus os abençoe a todos. Vamos continuar estudando mais 15 minutos com Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Hebreus. Amém? Vamos entrar em espírito de oração para que Deus nos dê todo o entendimento necessário e também essa aplicação, a aplicação dessa palavra nas nossas vidas, amém? Senhor Jesus, Deus querido e amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, obrigado pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor, poderosamente cada um que está nos assistindo, seguindo esse programa. Deus amado, Deus querido, agora fica presente, fica conosco, Senhor, nos dando todo o entendimento dessa palavra. E nós já te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. Nós estamos então estudando Hebreus. Eu convido você para a gente faça a leitura, capítulo 2, de 11 a 14, e diz assim: tanto que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por essa causa, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmão, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei neles a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, veja que Jesus é descendente de Abraão e não dos anjos, como já dissemos na reunião anterior. Anjos são espíritos que servem a Deus e estão sob a ordem de Deus para agir em nosso favor. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, Então é um Deus que se fez carne. E ele então, como eu já dizia na reunião anterior, ele se esvaziou, ele não quis usar de seus poderes de Deus para que pudesse ser como nós. Exatamente como nós, viver como nós, sentir fome, sede, sono, frio, dor, tristeza, alegria, porque só assim ele poderia exercer a função de sacerdote e de sumo sacerdote. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus, porque ele não deixou de ser Deus em momento nenhum e ele não pecou. Até que como sumo sacerdote, se você se lembra que nós já falamos isso, ele não podia ter pecado, porque se o sumo sacerdote adentrasse o santo dos santos e tivesse pecado, ele morria. E assim foi, o Cordeiro Santo, aquele que não pecou, sem mácula, entrou, subiu ao Calvário, morreu na cruz, e o véu, o véu do santo dos santos ali, o véu do templo foi rasgado para que, através de Jesus, nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Então, nós vamos ver que aí também a palavra diz que Jesus era um pouco menor que os anjos. Ele nunca foi menor que os anjos, porque nós acabamos de ler que os anjos deveriam adorá-los, Nós, no encontro anterior, comentamos a respeito que Jesus é superior aos anjos, e os anjos têm que adorá-lo. Mas quando ele fala um pouco menor que os anjos, ele está falando na posição de Jesus como homem, sentindo dor, deixando seus poderes de lado, sendo humilhado, maltratado. Jesus não fez nada. Ele foi para a cruz, ele foi para a morte como um cordeirinho manso, Então, por isso, um pouco menor que os anjos se refere à paixão de Jesus Cristo na cruz, coisa que nenhum anjo passou, Então, por isso, então,
ele passando por essa paixão, a morte, Jesus Cristo nos livrou da morte eterna. Porque muitos vão morrer 2 vezes, ele vai ter a morte eterna. Não é uma questão de reencarnação, como muitos acreditam, de reencarnar, não. Porque nós estamos condenados a morrer uma única vez. Agora, a segunda morte de que fala a Bíblia é a morte espiritual. Porque aqueles que morrerem sem Jesus, ele já está condenado. Então, ele vai submeter a morte espiritual no juízo final para que ele seja levado para o lugar que ele corresponde, que aqui nós vamos chamar de inferno, né? Porque ele vai viver junto com o diabo. Porque foi aquele a quem ele serviu aqui na terra. Mas os salvos em Jesus, esses não. Esses vão morrer uma única vez para poder receber um corpo glorioso. Então, este corpo, quando ele morre, ele vai para a terra, né? A alma tem dois destinos. Se morrer com Jesus, você vai para o seio de Abraão, o paraíso. Se você morreu sem Jesus, você vai para o Hades. Mas no dia do juízo final é que vai ser inaugurado o céu e o inferno, porque eles ainda não foram inaugurados, porque lá é lugar de vida eterna. Os que morreram sem Jesus vão para o inferno, é um lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Porque aqui, quando a pessoa está sofrendo demais, ele pede a morte. Ele tem uma esperança que quando ele morrer, ele vai descansar. Mas será que ele vai descansar? Talvez ele vá para um lugar onde ele vai sofrer muito mais, porque lá não vai cessar nunca a dor, nunca vai cessar o sofrimento. Mas aqueles que adormecerem com Jesus, é um sono provisório, mas ele vai acordar em regiões celestiais. Ele vai para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. Eu creio porque está escrito na Bíblia, porque Deus não mente, porque Deus me revelou. Eu tenho tido revelações não só na Bíblia, porque a Bíblia é uma grande revelação de Deus para o seu povo, mas Deus também faz com que a gente tenha experiências pessoais com Ele. E são essas experiências pessoais que o novo homem, o homem convertido, tem com Deus. E isso é a maior revelação que nós temos. Eu não tenho dúvida alguma a respeito de tudo isso que eu estou falando, senão eu não ia perder meu tempo. Eu não estaria aqui me desgastando para falar, porque ainda que eu me desgaste, eu sinto muito prazer nisso, porque eu faço por Jesus e para a salvação de sua alma. Então, para mim é um prazer, mas eu não perderia meu tempo se eu não cresce. Eu estou falando porque eu creio nessa verdade, amém? Jesus, então, ele foi chamado de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, né? E a gente vê que Jesus não está preocupado em socorrer anjos, ele não veio para socorrer anjos, mas ele veio para socorrer os homens. Anjos são seres celestiais e espirituais. É preciso entender também que existem os anjos do mal, né? Assim como existem os anjos de Deus, é muito importante que a gente saiba discernir. Você já ouviu falar de gente acender vela para anjo? Isso não existe, irmão. Não faça isso. Porque anjo é luz. Os anjos de Deus. Mas é verdade que existem os anjos da treva. Os anjos da treva precisam de luz. Esses precisam de vela mesmo, né? Então lá na macumba, no candomblé, eles acendem muita vela, sabe por quê? Porque eles trabalham com trevas. Mas nós não precisamos disso, porque nós trabalhamos com luz. A própria luz de Jesus tem que resplandecer sobre nós. Então, vela é coisa assim bem propícia das trevas, né? Então veja que Jesus veio para os homens, né? No versículo 16, ele fala assim: pois na verdade ele não socorre os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Você fala, mas eu não sou descendente de Abraão, não tenho sangue judeu. É verdade. Porque quando Jesus nos chamou, ele não chamou somente os hebreus, só de sangue hebreu. Ele chamou a todos, toda a humanidade. Deus chamou toda a humanidade. E quando nós falamos que nós pertencemos a esse povo, é porque quando Deus nos adotou, esse povo é um povo de Deus, então nós fazemos parte desse povo. É por adoção, amém? É por adoção. Um dia Deus falou para Abraão
que ele daria a ele uma descendência tão grande, que seria impossível contar. Seria como os grãos de areia no mar, as estrelas no céu. Está aqui. Somos nós. Amém? Essa descendência. Então, é uma forma assim simbólica de falar, né, que eu sou descendente de Abraão, porque eu pertenço ao povo de Deus. Se você é adotado por alguém, aquela família é sua, né? Você, inclusive, é herdeiro da promessa. E nós somos herdeiros da promessa, assim como você é herdeiro daquele que te adotou. Se Deus me adotou como filho, se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro da promessa. Amém? No versículo 17, ele diz assim: pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote daquilo que é de Deus, a fim de fazer propriação pelos pecados do povo. Ele não tinha outra forma de retirar os nossos pecados como sumo sacerdote se ele não se tornasse como nós, né? Só uma diferença que existia entre Jesus e nós: ele nunca pecou. Quanto a nós, aquele que disser que nunca pecou, já pecou, porque mentiu, e mentira é pecado, né? Então, nós somos verdadeiramente pecadores. Nós não somos merecedores do perdão de Deus. Nós somos muito falhos, nós somos pó. Mas pela grande misericórdia de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos restaurados. Nosso espírito é vivificado. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura. Então, a partir desse momento, nós já vivemos, nós passamos a ter duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Ou seja, carne e espírito. Aquele que vive da carne serve a carne. Aquele que vive do espírito serve o espírito. Então, nós temos que produzir frutos do espírito. O espírito, as coisas espirituais, elas são muito mais elevadas, são as coisas mais altas, são as coisas duradouras. Deus disse: atentai para as coisas que você não vê, porque elas são eternas. Mas as coisas que você vê são coisas passageiras. Tudo vai passar, só não vai passar a palavra de Deus. O resto vai passar tudo. Então, como eu quero viver na eternidade, eu quero dar mais valor para as coisas que não vão passar, as coisas que são eternas. De nada adianta eu valorizar muito as coisas materiais, porque os nossos olhos veem como as coisas materiais são perecíveis. Todas as coisas materiais passam. Olhemos para nós mesmos. Um dia nascemos, fomos bebê, fomos jovens, bonitos, saudáveis, cheios de força, mas não tem jeito, vamos envelhecer, vamos perder as forças e vamos chegar à morte, porque o único que morreu e ressuscitou até agora foi Jesus, ninguém mais. Então, mas existe essa promessa para nós, porque Jesus disse: eu sou o caminho, tudo que aconteceu comigo vai acontecer com você. Se você me seguir, você também vai morrer, mas você vai ressuscitar. E assim como Ele está sentado à destra de Deus Pai, como Ele está em regiões celestiais, mas em espírito Ele está conosco, porque o Espírito Santo está aqui e habita em nós, dessa mesma forma vai acontecer conosco. Então, querido, eu chamo você a refletir a respeito disso. Você tem dado mais valor às coisas materiais ou às coisas espirituais? Talvez você não tenha dado valor nenhum às coisas espirituais, porque você não acredita. Você fala: morreu, acabou tudo, então por que eu vou me preocupar com as coisas espirituais? Mas saiba que é só ela que persiste. Ela vai durar para todo sempre. Mas, e as coisas materiais? Vai acabar. Tudo vai acabar. Tudo passa. Não existe nada que não passe nesse mundo. Por isso o rei Salomão dizia: tudo é vaidade. Amém? Então eu convido você a tentar um pouco para as coisas espirituais.
Comece a voltar para Deus. Comece a questionar sobre a sua própria vida, né? O seu modus vivendi. Se você ainda não veio para Jesus, o tempo é aqui e agora. Vem agora para Jesus, já. Porque você não sabe se amanhã você pode estar vivo. Amém? E eu oro a Deus. Eu peço ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que tenha misericórdia de todos nós, para que nenhum de nós venhamos a nos perder. Amém? Deus abençoe e esteja comigo no próximo encontro. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.